Bom dia a todos. Gostaria de iniciar cumprimentando a banca. Nossa orientadora, Maria Angélica Leixo Beck Lourenço, amigos e espectadores. Meu nome é Juliana Maria Marcel Ribeiro, estou no 7º período em Pedagogia do Polo de Jambeiro e vou apresentar a construção da rotina na educação infantil como ferramenta de inclusão no transtorno do espectro autista. Oi, Edilane, eu estou no 7º semestre em Pedagogia do Polo de Jambeiro, interior de São Paulo. Temos o tema autismo, pois eu e outra integrante do grupo começamos a trabalhar como estagiárias aqui no município de Jambeiro, com a inclusão, com alunos da inclusão. Ana Clara começou a trabalhar com aluno autista e eu com aluno que tem paralisia cerebral. A partir de nossa experiência e conversas com diretores, coordenadores e professores, vimos a importância da rotina para o aluno de inclusão, principalmente os autistas. No início do ano, no nosso município, houve troca de professores, devido a muitos terem aposentado. Dessa forma, o aluno autista, que a integrante Ana Paula acompanha, ficou bastante agitado, pois sua rotina mudou totalmente. Essa mudança ocasionou uma grande dificuldade, aumentou suas estereotipias, e desta forma podemos perceber a importância da rotina e de que o educador deve segui-la à risca, pois isso influencia muito na aprendizagem das crianças autistas. Neste período, eu pude acompanhar um aluno com paralisia cerebral. Ele é um aluno que tem dificuldades motoras, deficiência intelectual, e a rotina é muito importante para que ele consiga cumprir suas atividades, e os combinados também. Então, sempre depois que ele termina alguma atividade, ele sempre ganha uma recompensa, como passear pelo pátio, jogar bola, que é uma coisa que ele gosta bastante. De forma, o interesse pela atividade aumentou, pois ele tem uma recompensa, fazer as coisas que ele gosta, bater cartinha com os amigos, então ele faz bem mais rápido do que antes. Ele fala bem menos que não gosta de estudar, pois ele sabe que tem uma rotina a se cumprir. Primeiro as atividades, depois as brincadeiras. Desta forma, no encerrar do ano, ele conseguiu escrever o seu primeiro nome sozinho, sem nenhuma ajuda, e foi o que deixou muito feliz. Nós precisamos insistir sempre, buscar meios para que os nossos alunos aprendam. Olá, meu nome é Sandra Pereira Torquato, eu sou estudante do curso de Pedagogia da Univesp, estou no último semestre no Polo Quarentenário São Vicente. E eu vou falar um pouquinho sobre a importância da rotina. A rotina na vida da criança é muito importante desde muito cedo, onde são estabelecidos horários para comer, para dormir, tomar banho, entre outras tarefas do dia a dia. Para a criança com autismo, não é diferente. A criança autista, ela aprende por um processo lento, de muita paciência e através de repetições. Por isso se torna tão importante a criação de rotinas na vida dessa criança, tanto no ambiente escolar quanto no ambiente pessoal, onde diminui a ansiedade, o estresse, trazendo segurança dos fatos, segurança do que vai acontecer com ela. Para Maria Alice de Rezende Proença, a rotina estruturante é como uma âncora no dia a dia, capaz de estruturar o cotidiano por representar para a criança e para o professor uma fonte de segurança e de previsão do que vai acontecer. Ela norteia, organiza e orienta o grupo no espaço escolar, diminuindo a ansiedade a respeito do que é imprevisível ou desconhecido, otimizando o tempo disponível do grupo. Obrigada. Olá, me chamo Bruna Carolina, tenho 23 anos, sou estudante de pedagogia, estou no 8º período no Polo de Jambeiro. Como integrante do grupo, eu vim aqui falar sobre a importância da rotina na vida de uma criança dentro do espectro do autismo. Mas antes de tudo, o que significa a palavra rotina? O que vem a ser rotina? Segundo o dicionário online, rotina é a palavra que define algo a ser seguido, trilhado, feito da mesma maneira sempre, sem nenhuma surpresa. Sabemos que a rotina é algo importante na vida de todo mundo, e na vida de uma criança autista não seria diferente, né? Dentre tantos psicólogos, escritores, neurocientistas, venho destacar sobre Maíra Gaiato, uma profissional de total importância no Brasil. Ela tem a maior visibilidade sobre o autismo. Maíra escreve sobre a necessidade de destacar a importância da rotina no trabalho em conjunto com a inclusão em sala de aula. Como já mencionado, no transtorno do espectro do autismo,
A rotina é de imensa importância, pois traz previsão com relação aos acontecimentos do dia. A criança autista gosta de previsibilidade, ou seja, gosta de saber o que vai acontecer. Ela não gosta nada de surpresa. Gosta de ter ali uma rotina, saber o que está acontecendo, o que vai acontecer, o que vai fazer. A criança autista, ela logo tem uma construção de uma rotina. Requer dedicação e responsabilidade, desde o material que será usado em sala de aula até o ambiente que será desenvolvida a atividade. Gaiato reforça, inclusive, que trabalhar com o autismo é trabalhar muito com o visual, até mesmo na disposição dos móveis e brinquedos em sala de aula. Isso influencia muito no comportamento da criança. A organização do espaço faz parte da rotina. Qualquer alteração desse ambiente causa e propicia. Olá, eu sou Ana Clara Lima Pimentel Alves, eu faço pedagogia e estou no 7º semestre do Polo de Jambeiro, São Paulo. Eu vim falar um pouco sobre a metodologia que usamos nesse TCC. Nós utilizamos do estudo de caso, considerando que existem autistas na nossa escola de educação infantil e houve a necessidade de estar mostrando o que acontece quando quebra a rotina desses autistas. Aqui na cidade de Jambeiro, no município de São Paulo, nós tivemos a exoneração de professores, como já foi citado no vídeo, e essa exoneração levou à retirada desses professores de ação imediata das escolas. Então entraram outros professores no lugar destes e assumiram as salas. O professor que assumiu a minha sala de aula, eu como estagiária já acompanho uma criança de inclusão, uma criança autista, eu já sou uma auxiliar de inclusão, e o professor que assumiu a minha sala de aula, ele trouxe as referências dele de outro município e acabou impactando um pouco na rotina das crianças da minha sala. Para o meu autista, para a minha criança autista em especial, houve muita mudança. Teve mudança no ambiente, teve mudança na disposição dos móveis, nas cores usadas na sala de aula. Teve mudança, inclusive, com relação à rotina do dia. No chegar e depois ir ao refeitório tomar o leite às 7h10, já houve a mudança inicial que o professor que assumiu a sala de aula começou a levar eles às 7h30 para tomar café, e isso deixava um pouco a minha criança autista um pouco nervosa. Então eu tive que lidar com essa diferença de horários com ele, lembrando que eu levei um bom tempo para conseguir me adaptar, para conquistar a confiança dessa criança ao longo do primeiro semestre, já que é o primeiro ano dessa criança na educação infantil. A criança tem 3 anos, é o primeiro contato dela com o ambiente escolar. Nós já levamos um bom tempo para nos adaptar com relação à confiança, com relação a dar as mãos para andar pela escola. Então, o primeiro semestre que foi trabalhada toda essa confiança e ele aceitar as atividades propostas que eu levava para ele através da professora que já estava em sala de aula. Todo esse progresso ele foi quebrado no meio do segundo semestre com a troca desse professor, com essa mudança de rotina brusca. Então, a gente traz a importância de manter a rotina e talvez ficar o pensamento de que pensar nas crianças na questão do trocar o professor durante o ano letivo, que se para as crianças típicas já foi uma situação muito ruim, teve muita ausência em sala de aula por conta de estranhar não haver essa adaptação como professor novo. Para a criança autista que eu trabalho, essa troca de professor foi uma frustração muito grande e todo esse mexer em sala de aula, esse alterar a rotina, foi difícil para essa criança. Então teve alterações de comportamento, ela ficou mais agressiva porque ela ficou frustrada com o que aconteceu e não entendia e não sabia se manifestar. Então a manifestação dela foi na questão do comportamento, ela ficou realmente mais agressiva, parou de comer na escola, não queria participar das atividades propostas, não queria mais ficar dentro da sala de aula, chorava muito, tentava se agredir. Então ela ficou 15 dias afastada da escola e voltou a ir aos poucos. Ela ia 2 vezes na semana, 3 vezes na semana seguinte, até que a gente conseguiu de novo estabelecer aquela confiança, o professor conseguiu se aproximar dessa criança, eu consegui também refazer essa adaptação que já existia no primeiro semestre,
Mas foi agora, no final do mês, que a gente conseguiu realmente trabalhar alguma atividade proposta com ela e ainda assim não teve o mesmo resultado de que a gente já tinha no final do primeiro semestre, que foi um pouco antes de sair de férias, porque as férias também impactam, né? O recesso escolar que a gente tem no mês de julho também traz o impacto na criança, porque a criança em casa, ela já sai da rotina que ela tem na escola. E aí, quando ela voltou para a escola, ela teve ali mais um mês e meio de contato com o professor anterior. E logo em seguida teve essa troca de professor. Então, esse professor novo, quando veio com essa rotina nova e a sua didática diferente, a sua metodologia diferente a ser aplicada durante a aula, durante, né, aquele período da criança na escola, trouxe muito impacto com relação ao processo de aprendizagem da criança autista da que eu acompanho. Então, nosso trabalho, ele é em torno da importância da construção dessa rotina e a importância de se manter também o professor do início ao fim do ano letivo, justamente para não ter a quebra dessa rotina construída, que ela vai ser construída aos poucos, vai ter a adaptação da criança com relação ao professor, a adaptação com relação à sala de aula, com relação aos amigos. E para a criança autista, a questão da adaptação é muito importante, porque nesse período, no nosso caso, que é a sala do maternal 2, que é entre a idade de 3 a 4 anos, para o autista precisa muito ser trabalhada a socialização e a comunicação. A minha criança autista, ela nem tem oralidade, ela não fala, então tudo ela se direciona pessoalmente, ela pega minha mão para mostrar o que ela quer, e é um ano muito importante. A forma que o professor vai acolher o aluno autista em sala de aula vai ter muito impacto, inclusive, sobre a rotina que vai ser trabalhada ali naquele período em que a criança está na escola. E a afetividade demonstrada pelo professor, essa empatia, vai trazer a confiança da criança autista. Então, acredito que ela também seja um ponto muito importante para ser trabalhado em conjunto com a rotina. A afetividade oferecida pelo professor no momento da adaptação do aluno autista vai permitir que ele se aproxime do professor, vai permitir que ele estabeleça uma confiança e essa afetividade somada à rotina vai permitir que o aluno se desenvolva, que seja desenvolvida a parte da interação social, em conjunto com outros profissionais multidisciplinares, de repente está desenvolvendo também a parte da oralidade, da comunicação. Então, são pontos muito importantes que, trabalhados junto com a construção da rotina, fazem a diferença na vida do aluno autista, inclusive no seu primeiro ano de vida escolar. Um ponto que eu acho importante destacar é a questão da rotina através das imagens. O aluno autista, muitas vezes, ele não entende os comandos ou os combinados existentes na sala de aula no momento da roda, que é quando a professora senta no tapete, senta com os alunos em volta, e eles fazem combinados deles de, por exemplo, ir para a fila sem correr, de ser fila única, um atrás do outro, no momento de ir para o refeitório ou para as aulas externas. Na questão do autismo, a rotina, o ideal da rotina é que ela seja apresentada através de imagens, de preferência imagens dele. Então, se for possível, trabalhar ao longo dos primeiros meses já, registrar a criança brincando, registrar a criança no momento do parque, registrar a criança na entrada, no refeitório, e através dessas imagens registradas pelo professor, fazer uma rotina impressa com essas fotos, também com a descrição do lado, mas para que o aluno associe, e elas estando em sequência, pode estar na parede, pode estar na pasta, mas para que o aluno autista, ele veja essas imagens e associe. Agora está na hora de tomar meu leite, agora está na hora de almoçar, agora está na aula de educação física. Então, a criação de uma rotina gráfica que traga imagens e de preferência daquela criança autista fazendo as coisas é muito importante, porque ele vai se sentir representado e vai associar essa rotina dele a uma previsão do que vai acontecer. Beatriz Albuquerque, 8º semestre, licenciatura em Pedagogia, Polo Quarentenário São Vicente. Os principais teóricos utilizados foram Laurinda Ramalho de Almeida,
Afetividade e Aprendizagem, Contribuições de Henri Vallon, da editora Loyola, São Paulo, 2007. Maria Carmen Silveira Barbosa, Por Amor e por Força, Rotinas da Educação Infantil, Artimed, Porto Alegre, 2006. Luciana Brits e Dr. Clay Brits, Mentes Únicas, da editora Gente, São Paulo, 2019. Marcos Cunha, A Organização da Rotina para Crianças com Autismo, maio de 2021, acessado dia 4 de outubro de 2022. Eugênio Cunha, Autismo na Escola, um jeito diferente de aprender, um jeito diferente de ensinar, 18ª edição, Rio de Janeiro, WAC Editora, 2013. E Eugênio Cunha, Autismo, Inclusão, Psicopedagogia, Práticas Educativas na Escola e na Família, 5ª edição, Rio de Janeiro, WAC Editora, 2014. Olá, o meu nome é Joyce Jordão, eu sou estudante do curso de Pedagogia da Univesp, 8º semestre, do Polo Quarentenário, em São Vicente, litoral de São Paulo. E eu estou aqui para agradecer. Quero dizer muito obrigada pela confiança no nosso trabalho, pelo respeito, por nos ensinar, pela compreensão, pelos conselhos, que sempre que nos reuníamos para conversar sobre o trabalho, o andamento, o que poderia ser mudado, acrescentado. A nossa orientadora fez um trabalho muito bom com a gente, nós somos muito gratas, foi muito, muito gratificante, muito gostoso poder trabalhar com esse tema, com a nossa orientadora, Maria Angélica Aleixo Beck Lourenço, a nossa eterna gratidão. Nosso muito obrigada.